Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Heitor Barbosa e nessa aula eu vou tratar sobre o cálculo de ração para cultivo de tambaqui, a espécie que é o carro-chefe da piscicultura aqui no Amazonas. Eu faço essa aula como parte da avaliação no curso Criação de Videoaulas, promovido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E aproveito para deixar a dica: visitem a escola virtual do IFRS para conhecer os cursos oferecidos. Nessa aula a gente vai ver primeiro alguns requisitos para esse cálculo de ração e depois a gente vai fazer 3 exercícios de fixação para praticar um pouco. Então vamos começar. Para fazer o cálculo a gente precisa de 3 informações básicas. Primeiro, um plano de manejo alimentar. Segundo, o número de peixes dentro do viveiro. E terceiro, o peso médio desses peixes. O plano de manejo, se vocês ainda não têm, vocês conseguem nos manuais de piscicultura ou também conversando com um técnico ou piscicultor mais experiente. O plano que eu uso aqui eu adaptei de um dos manuais da Embrapa. Ele é indicado para tambaqui em viveiro escavado no sistema semi-intensivo. E é importante enfatizar que isso não é receita de bolo. Esse plano pode não servir para alguns de vocês. E cada um usa o que for mais adequado para a sua piscicultura. Mas para efeito didático, para aprendizado, eu acredito que esse plano vai ser suficiente. Quanto ao número de peixes no viveiro, essa é uma informação fácil de conseguir quando a gente mantém um registro do povoamento, ou seja, quando a gente toma nota da quantidade de peixes que são colocadas em cada viveiro. Outra coisa, aqui é comum a gente povoar o viveiro com 5 a 10% a mais de peixes para compensar a mortalidade natural, que seria a morte por estresse, competição ou qualquer outra causa natural. Por exemplo, se no viveiro cabem 1.000 peixes, a gente coloca de 50 a 100 peixes a mais, já esperando que esse excesso vai morrer naturalmente. Obviamente, para o cálculo de ração, a gente desconsidera esse excesso de 50 a 100 peixes e trabalha só com os 1.000 peixes que são a capacidade de estocagem do viveiro. Por fim, o peso médio a gente estima através da biometria. Resumidamente, a biometria é uma operação periódica feita para verificar as condições do cultivo, em especial peso, comprimento e a presença de parasitas ou ferimentos. O peso médio é uma das informações que a gente tira dessa biometria. A gente pega uma amostra de peixes, pesamos esses animais individualmente ou a amostra como um todo, da maneira como o profissional preferir. Calculamos o peso médio dentro dessa amostra e assumimos que esse peso médio também é válido para todo o viveiro. Por exemplo, se uma amostra de 30 peixes pesa 3 quilos, equivalente a 3.000 gramas, o peso médio dessa amostra vai ser de 100 gramas. 3.000 divididos por 30 é igual a 100. É simples assim. Bom, agora que a gente já tem as informações necessárias, vamos começar a calcular. Eu vou só apresentar um modelo matemático e a gente já vai começar os exercícios. Vamos ver aqui. Então, R é igual a P vezes N vezes T. O que eu quero dizer com isso? A dose diária da ração R é igual ao peso médio dos peixes, que é o P, multiplicado pelo número de peixes no viveiro, que é o N, multiplicado pela taxa de arraçoamento T, que varia em função da faixa de peso médio, conforme o plano de manejo alimentar. Eu creio que alguns de vocês conheçam modelos mais sofisticados que esse,
mas para fins didáticos eu fico com esse modelo simples mesmo. Ele funciona muito bem para a maioria das pisciculturas. Só é importante enfatizar que no ambiente profissional é mais seguro fazer esses cálculos em computador, para diminuir a chance dos erros humanos. Bom, dito isso, agora sim vamos aos nossos 3 exercícios de fixação. Caso vocês queiram testar a capacidade matemática de vocês, é só pausar o vídeo antes de eu dar a resposta. Então vamos lá. Primeiro exercício. Peso médio de 40 gramas em um viveiro com 8.000 peixes. Qual é a dose da ração? Voltemos ao modelo. Peso médio P é igual a 40. O número de peixes N é 8.000. A taxa de arraçoamento T está no plano de manejo alimentar e é de 10%, ou seja, 0,10. Fazendo as multiplicações, encontramos que a dose diária da ração R é 32.000 gramas, ou seja, 32 kg de ração por dia. É importante lembrar que esse total tem que ser fracionado entre as refeições diárias. Nesse caso aqui, são 4 refeições diárias, então cada refeição equivale a 1/4 desse total, ou seja, 32 kg de ração dividida entre as 4 refeições diárias é igual a 8 kg por refeição. Segundo exercício, um viveiro com 4.000 peixes pesando 1,8 kg em média. Qual a dose da ração? Voltemos novamente ao modelo. Peso médio P é igual a 1.800 gramas. 1,8 kg é o mesmo que 1.800 gramas. E o número de peixes N é 4.000. A taxa de arraçoamento está no plano de manejo alimentar e é de 1%, ou seja, 0,01. Fazemos as multiplicações e temos que a dose diária de ração R nesse viveiro vai ser de 72.000 gramas, ou seja, 72 quilos de ração por dia. Como nessa fase do cultivo a gente só precisa fornecer uma refeição diária, não é preciso fracionar esse valor. E por fim, terceiro e último exercício, 2.400 peixes, pesando uma média de 400 gramas. Qual a dose da ração? Voltamos mais uma vez ao modelo. Agora o peso médio P é igual a 400 gramas. O número de peixes N é igual a 2.400. E a taxa de arraçoamento T, está no plano de manejo alimentar, é igual a 3%, ou seja, 0,03. Fazemos as multiplicações e temos que a dose diária da ração nesse caso é 28.800 gramas, ou 28,8 quilos. Fracionando esse total de ração em 2 refeições diárias, devemos oferecer 14,4 kg de ração em cada refeição. 28,8 dividido por 2 é igual a 14,4. Simples assim. Bom, gente, por hoje é só. Eu creio que vocês também se interessariam em conhecer um pouco sobre o reajuste semanal do peso médio, mas eu vou deixar isso para uma outra aula. Então, até a próxima.